Aí, ó, presta atenção. Vamos combinar. Ah, eu tenho que vir mais pra cá, mais pra cá. Tu vai ter que vir mexer. Eu tô aqui, ó. Aí, tu vai ter que mexer o telefone pra mostrar o trânsito dali. Pra cá, ó. Vai ter que, tu tem que tá vendo que os ônibus estão vindo do Bora do Mindu? Então, então quando eu começar a falar, oi, Márcio, boa tarde pra todo mundo. A placa lá. Tá. Mas aí, mesmo que tu tenha que trazer o tripé pra cá, eu vou contigo, entendeu? E aí tu mostra assim, entendeu? Isso. Mas aí, quando tu tem que me falar o movimento que tu vai fazer, entendeu? A gente tem que combinar. Pior que a gente tá. Aqui é isso, Dá pra mostrar, né? tá ruim. A gente vem mais pra cá, ó. Pronto, fica aqui, ó. Dá pra mostrar? Vem, filho, dá uma olhada. Deixa eu ver. Tá no meio, como que tá? É. É porque o telefone tá ao contrário. Deveria ser pro outro lado. Segura aqui. Deixa eu cancelar minha
Olá, muito boa tarde para você que acompanha as redes sociais da Agência Brasil de Notícias, as minhas redes sociais. Eu sou Márcio Paz Barreto. Para quem não me conhece, eu sou Márcio Paz Barreto. A gente está iniciando um novo projeto. Começamos a fazer um trabalho inovador na internet, com a Agência Brasil de Notícias, informações a todo momento através do site da Agência Brasil de Notícias. E hoje a gente dá um passo a mais na questão da comunicação, da informação na região norte do país. A gente está fazendo a estreia do podcast Papo Reto da Agência Brasil de Notícias na tarde desta quarta-feira. E toda quarta-feira a ideia, a proposta é trazer um convidado para a gente bater um papo, trocar ideias na área de política, autoridades na área da economia, educação, saúde, enfim, trazendo assuntos relevantes para toda a população de Manaus. E é claro, com a participação de todos vocês que acompanham as redes sociais da Agência Brasil de Notícias e as minhas redes sociais também. Você pode participar através do nosso WhatsApp. Já já a gente vai trazer para você o número do WhatsApp para você compartilhar a sua sugestão, compartilhar a sua dúvida e também sugerir, informações aqui para a gente. Tem detalhes que a gente conta ao longo do podcast aqui para você? Hoje, na estreia do podcast, a gente recebe o coronel da Polícia Militar, Coronel Bruno Azevedo, que tem 41 anos, é casado, pai de 2 filhos, bacharel em Direito, possui especialização em docência superior. Coronel, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar esse convite aqui na estreia do nosso podcast. Eu que agradeço, acho importante essa ligação com os nossos internautas, mostrar um pouco da Polícia Militar, do trabalho que a gente desenvolve ao longo desses 21 anos aí no Batalhão da ROCAM, Companhia de Operações Especiais, Cavalaria e agora no Policiamento Militar Ambiental. A gente está começando o podcast e assim, podcast ao vivo, as pessoas podem participar, a gente tem uma equipe aqui no estúdio de produção, direção, pessoal das redes sociais, está todo mundo aqui enganjado em levar para você uma informação clara, precisa, de credibilidade e, claro, totalmente imparcial. E o coronel tem uma história muito interessante ao longo da Polícia Militar, combatendo a criminalidade no estado. E se eu fosse falar aqui, coronel, do seu currículo, a gente ia passar aqui um tempo, Mas acredito que a gente vai falando ao longo da entrevista. A gente começa falando sobre a questão dos cargos que o senhor ocupou, O senhor esteve à frente de comandos dentro da corporação, dentro da Polícia Militar, super importantes, como a ROCAM, como Comando de Policiamento Especializado. Exato. Minha carreira começou ali na condição de tenente, eu trabalhei no centro da cidade, Cosme Damião. Então eu comandava o 3º turno, que é o turno da noite, quando todo mundo vai embora do seu trabalho para suas casas, e ali a gente tem o desafio de manter o centro seguro. Então já começou ali. Logo depois eu fui para a Cavalaria, que é o meu xodó. Fui tenente na Cavalaria, fiquei muito tempo, coordenei inclusive o núcleo de ecoterapia, que trabalha com pessoas com necessidades especiais. Inclusive foi ali que eu conheci minha esposa, fazendo um curso em Brasília de especialização, a conheci e logo depois ela veio morar aqui conosco em Manaus. Mas voltando à Cavalaria, eu costumo dizer que eu tenho um umbigo enterrado lá, porque por ter passado por lá do início, e ela tem uma potencialidade tão grande, tem um histórico. A Polícia Militar ela foi criada com 2 companhias de polícia e um esquadrão de cavalaria. Então a cavalaria ela está umbilicalmente ligada à história da polícia e é um policiamento magnífico, muito bonito. Apesar de não ser cultural aqui, Exatamente, mas e eu tenho aí digamos uma grande falha. Eu queria ter comandado a cavalaria, só que a minha ascensão foi muito rápida e eu não tive a oportunidade. Mas também trabalhei na ROCAM. Aí ali que foi, eu posso dizer que é a verdadeira escola de polícia. Todo policial deveria passar, sim, pelas rondas ostensivas Cândido Mariano. É uma tropa fantástica, apresenta números formidáveis. Não tem quem não passe por aquela unidade e não se apaixone, não saia de lá um verdadeiro defensor, que sai com aquele sentimento de pertencimento. O senhor passou pela ROCAM e pelo Comando de Operações Especiais também? Isso, eu passei como tenente, eu fui ROCAM Comando, coordenei as viaturas, a gente ia pra rua, estourava boca de fumo, passava ponte, becos e vielas, era um negócio mesmo de adrenalina, coisa de maluco. É para quem gosta de ser polícia mesmo, vibra com a polícia.
passei pela Rocan na condição de tenente, fiz muitos amigos. E aí voltei anos depois para comandar. E ali eu digo que foi o coroamento da minha carreira, porque para quem gosta de ser operacional, você ser policial da Rocan já é uma glória. Agora você comandar aqueles homens, aí... Inclusive, durante a Rocan, lembra, eu estava apresentando o programa Amazonas Urgente, na época, na Band, né? Um programa muito factual, muito policial também, e a gente teve uma situação que aconteceu na Avenida Grande Circular, acho que foi em 2018, mais ou menos, né? No ano de 2018, onde um grupo de criminosos, né, fez de refém um pessoal que estava numa loteria, e o senhor estava justamente nessa operação lá. Isso, na ocasião ali eu tinha acabado de assumir o comando da Rocan. E ali foi em outubro, dia 14, estava em casa, era um sábado, as tropas já estavam fazendo o seu policiamento, todo o planejamento que nós fizemos durante a semana, para aquele final de semana, e tudo transcorrendo dentro da normalidade. Só que toda a crise, ela prevém justamente da imprevisibilidade. E aí 4 marginais resolveram atentar contra aquela loteria, fazer um roubo. E da forma que eles chegaram, com tamanha agressividade, que a característica daquele roubo é chamada até de novo cangaço, que é justamente aqueles bandidos que chegam, tomam a cidade inteira, atiram contra a polícia, sequestram inclusive viaturas, fazem o roubo do armamento, ou seja, pelo seu poderio de fogo e o número de infratores, eles conseguem tomar a cidade, como era antigamente com o cangaço. E eles tentaram fazer isso, eles invadiram a loteria, só que tinha uma viatura da polícia. E a viatura da polícia, ela fez a sua intervenção, uma viatura da Companhia Interativa Comunitária, da SICOM do bairro, né? Isso, estava ali ocasionalmente fazendo o seu patrulhamento de rotina, viu aquela situação diferente e resolveu fazer a intervenção. Quando chegou, já tinha 4 indivíduos armados, eles usavam espingarda calibre 12, atiraram contra a guarnição e aí em seguida virou uma crise. Um roubo, aí virou um sequestro. Né? Aí aquela confusão inteira que... mais de 20 reféns foram tomados. Eles inclusive chegaram com um tonel com gasolina, querendo atear fogo nos reféns, na própria loteria, e ali eles estavam dispostos a matar e a morrer, né? E praticamente eles fizeram de tudo para sair com os valores. E ali eu estava em casa, né? Só que na polícia nós temos aquela escala de gerente de crise e de negociador. Quando ocorre eventos dessa natureza que demandam uma atuação mais específica e especializada da polícia, a gente vai acionando os escalões. Até determinado momento, a partir do momento que aquela viatura não tinha mais poder de fogo e quantitativo para atender aquela ocorrência, aí você começa a acionar o escalão das tropas especializadas. Aí foi que a Rocan foi acionada, foi até o local. Demorou quanto tempo de negociação? Demoramos para aproximadamente de 50 minutos até eles começarem a se deslocar, né? Ficou ali a primeira negociação já envolvendo os policiais locais junto com as tropas da Rocan, e foi quando eles começaram a ceder um refém ou outro. Aí só que o estresse foi tão grande, eles foram levando ali o nível de estresse da ocorrência, que chegou dado momento que não dava mais para negociar. A gente tem uma máxima: negociar, negociar e negociar. Quando tiver tudo perdido, negocie. Porque a missão principal é salvar vidas. Salvar vidas e aplicar lei. Só que naquele momento, eles estavam atirando na polícia, atirando para cima, atirando em transeunte, atiravam na imprensa. Eles pediram: não, a gente quer se render e eu quero a imprensa. Aí você levou a imprensa até lá, atrás dos escudos, colete, atiraram na imprensa. Então, eles pediam inclusive uma coisa que é inusitada. Pediam droga, eles queriam consumir entorpecentes dentro da loteria. E ali, talvez por assistir filmes, seriados, algo dessa natureza, eles resolveram, quando viu que dentro dos pilares você tem conter, você tem que manter a crise ali, você não pode deixar que ela saia dali, isolar, não permitir que nada mais chegue e saia daquele local, e negociar. Estávamos negociando
as negociações não estavam avançando porque eles estavam transtornados, estavam emocionalmente alucinados ali, perturbados. E o que acontece? Eles decidiram sair do núcleo da crise, do ponto focal, de onde havia aquela concentração de reféns. É o que eles fizeram? Eles fizeram um cordão humano. Eles se ficaram dentro do cordão humano e utilizaram as pessoas como escudo. Inclusive eu não sei se a gente conseguiu resgatar essas imagens. A gente conseguiu, não? As imagens desse momento do cordão humano, Camila? Não? Vamos ver se a gente consegue mostrar para o pessoal que está acompanhando esse momento, que foi um momento realmente de tensão, né? Foi um momento de tensão e que a população realmente ficou ali. Isso, a população ficou acuada. A partir daquele momento, eu falei em salvar vidas e aplicar a lei. Mas o policial, ele também tem que salvar a sua vida. Ele pode estar ali colocando a sua vida em risco na defesa do cidadão, mas ele precisa ali naquele momento estar protegendo a si. E como manter a sua segurança num nível de estresse daquele? Então o policial ele se coloca no lugar do outro, daquele refém que estava lá. Então foi difícil. Foi difícil. Quando eles começaram a migrar, a sair de dentro da loteria, e aí a partir dali eu era o oficial mais antigo, estava no gerenciamento da crise, e daquele momento eu passei a negociar diretamente, certo? Eu tive de descer esse patamar porque as negociações elas não evoluíam, eles estavam atirando na gente, atiraram várias vezes no nosso escudo, na nossa mureta, onde eu estava, certo? Minha família assistindo pela TV. Imagina como é que ficou. Exatamente. Né? A família também. O telefone não parava, então é tudo muito rápido e você tem que se colocar no lugar do refém. E tem que tomar decisões rápidas também. E ali quando eles decidiram sair de dentro da loteria e passaram a andar pela cidade, afrontando, como eu disse, com características de novo cangaço, querendo talvez fazer uma casa de papel aqui em Manaus, aí você desafiou toda a estrutura do Estado. E a partir dali, claro, eu me reportava às autoridades superiores, ao nosso comandante-geral, ao nosso subcomandante, ao secretário, e a partir dali a decisão foi dada. Isso lhe rendeu uma medalha de bravura, não só ao senhor, mas também a todos que estiveram na operação, porque os criminosos, alguns foram presos, outros morreram, mas os reféns todos saíram. Isso, a partir daquela decisão que eles saíram da loteria, e ali eu dei o comando para o nosso time tático que estava lá, da Companhia de Operações Especiais, e eles já sabiam que na melhor oportunidade haveria o tiro de comprometimento, que é o tiro pelo atirador de sniper, e o emprego do time tático para cirurgicamente resolver aquela ocorrência. E nós andamos cerca de 2 quilômetros pelas ruas do Jorge Teixeira até achar o momento oportuno para que nós fizéssemos a intervenção. E tem certas ocasiões que, dado aquele estresse, aquele momento, aí você só se apega a Deus. Então, joga na mão dele, né? Ali era o pensamento em comum, a gente tinha que salvar aquelas pessoas, tinha que salvar os nossos policiais. Imagina, tinham 5 infratores, né? Todos com armas de calibre 12, dando tiros a esmo o tempo inteiro. Houve uma troca de tiros e ninguém foi ferido por parte da polícia e dos reféns. Mais de 22 reféns libertos. Isso aí é até incomum. Essa ocorrência ela foi reconhecida inclusive em órgãos de notícia estrangeiros, né? Essa ocorrência, o senhor acredita que foi um marco na sua trajetória? Isso, eu até brinco que foi um rito de passagem, porque ali foi o batismo. Eu voltei para casa com outro olhar, né? E todos os policiais... Que tipo de olhar, coronel? Olhar para minha família, né? Só de chegar em casa, poder ver meu filho, que na época tinha 3 anos, me abraçar, e eu falei, não, isso aqui é muito importante para mim, né? Minha esposa, que ficou também preocupada, como eu disse, eu cheguei, todos os jornais, Jornal Nacional, Jornal Hoje, a mídia da internet, as redes, tudo explodindo. Pessoas não me conheciam e passaram a me adicionar no Facebook, no meu Instagram.
E aí eu vi que tomou uma proporção. Eu falei, isso aqui é diferente. Então é bom você às vezes chegar e ver que seu trabalho foi bem feito. Não só para mim, mas para todos os policiais, para aquele policial daquela primeira viatura que chegou e foi alvejado. Tem uma imagem emblemática, ele ajoelhado na porta da viatura, a porta da viatura crivada de balas. Não tem como um daquele projétil não ter acertado ele, e não acertou. Por quê? Porque a bênção de Deus estava ali. Então, quando eu falo que é um rito de passagem, é porque realmente eu passei a olhar para pequenas coisas com outro olhar. Porque naquele dia eu podia não ter voltado para minha casa, né? Podia minha esposa estar recebendo a bandeira do Brasil, do Amazonas em casa dobrada, né? Eu podia ter recebido essa medalha talvez como pós-mortem, mas não. Então, assim, infelizmente não era o nosso objetivo, mas 4 deles foram a óbito. Nenhum refém foi ferido, morto, ferido sequer. Então, assim, um foi preso. E nós tivemos a oportunidade de mostrar que nós temos uma polícia preparada. Vamos já falar desse assunto de ter uma polícia preparada, vamos falar desse cenário de segurança pública, vamos falar do que o senhor falou aí, muitos criminosos muitas vezes testam essa estrutura do Estado, né? São ousados de verdade quando se colocam à frente da população, amedrontando, tocando o terror de fato, tocando inclusive toque de recolher, fazendo toque de recolher em alguns bairros. Isso, infelizmente, é fato na cidade. Mas o senhor também trabalhou durante a Copa do Mundo. Como foi essa experiência? A Copa do Mundo foi bem interessante, porque assim como o Estado, as polícias também elas se prepararam de forma preliminar, aguardando o evento Copa do Mundo. Então, à época eu comandava a Companhia de Operações Especiais. Então, eu participei de todo aquele planejamento, de todos os atos preparatórios de capacitação da nossa tropa para o evento Copa do Mundo. Operacional também não? Operacionalmente. O senhor tem uma trajetória operacional, é um policial de operações mesmo, não tem como ir para um gabinete, ir para um setor administrativo, isso não... Acaba que a estrutura, a carreira militar ela é muito inteligente. A partir do momento que você vai galgando alguns postos, você vai devagar, paulatinamente se afastando da atividade operacional. E isso aí é proposital. E aí você abre a mente e começa a ver que a vida fora das ruas, fora das viaturas, e que você pode também ajudar e muito fazendo planejamento, certo? Que é primordial para que o policial possa operar. É um ciclo, né? Isso, que se renova. Então assim, é difícil, porque a atividade operacional é viciante. As pessoas, quem vive isso no sangue, na veia, sabe o que é ser policial, sabe que é ali. Só que aos poucos, quando você vai galgando outros postos, você tem outros desafios. E aí você começa a enxergar a polícia com outro horizonte. Você pode ajudar o policial lá da ponta de uma forma melhor. Como? Planejando as operações, escolhendo a melhor forma de atuação, garantindo que ele saiba entrar e sair numa ocorrência, porque às vezes o policial entra, mas pode ter uma falha de procedimento e aí ele não volta para casa. Então ele, durante aquela ocorrência, ele comete um erro e aí ele vai responder na justiça por uma falha de procedimento. Então você vai galgando postos estratégicos e vai conseguindo coordenar o policiamento. E não deixa de estar ainda na atividade operacional, só que de forma indireta. Por exemplo, após, você falou aí sobre a promoção. Só voltando ainda à ocorrência, essa ocorrência foi um rito de passagem, ela é bem emblemática, porque eu nunca vi na polícia condecorações como foram feitas. Todos os policiais, até aquele que estava controlando o trânsito, garantindo que o cerco tivesse mantido, garantindo a segurança da imprensa, dos vizinhos, ele foi promovido. Um reconhecimento único, certo? Pelo governo, pelo comando da instituição, de que ali foi um marco. Então, se hoje eu estou aqui conversando com você, é porque eu tive a minha retaguarda, um policial que estava me segurando, eu tinha à minha frente um outro que estava com escudo, um outro que atravessou a viatura, o outro que conseguiu acertar o tiro no momento certo. Ninguém faz nada sozinho. Exatamente. É um time, né? É um time. É um time que joga junto ali. Exato. Então, quando eu falo da polícia preparada,
eu falo especificamente sobre essa ocorrência, sobre aquilo que eu vi e vivi, e estou aqui para contar a história, né? E ao longo do tempo que eu trabalhei na área policial, né, no jornalismo policial, eu percebi que o senhor a gente está mostrando aí fotos, a gente já mostrou as imagens dessa ocorrência na época, agora o Henrique está colocando aí para o pessoal que está acompanhando esse podcast, mas o senhor foi referência e é referência para muitos policiais como um comandante, um policial, né, que não tem, o bandido não tem vez com o senhor, né? Então é um símbolo realmente da segurança pública, e tem muitos policiais que lhe veem como um símbolo, realmente uma referência. No jornalismo o senhor é conhecido como linha dura e junto à criminalidade. Mas, como eu disse, eu vim da ponta. Eu sei o que o policial lá passa, eu sei o quanto ele sofre para prender um bandido e de repente ele estar na delegacia e o cara está saindo primeiro que ele. O quanto ele fica ali revoltado. E é revoltante. Revoltado porque o infrator está saindo, mas infelizmente hoje existem algumas garantias e a gente não tem o que fazer senão enxugar gelo. E o que é mais impressionante é que essas coisas elas são altamente desmotivantes. Mas isso não desmotiva o policial, porque no dia seguinte ele vai prender o mesmo criminoso novamente. E vai prender de novo e de novo, quantas vezes forem. Essa linha dura, eu lembro que no programa, no Amazonas Urgente, nós estávamos fazendo uma entrevista com o senhor e o senhor, claro, despretensiosamente, soltou uma frase que virou um bordão que ficou muito conhecido nas redes sociais. A gente vai colocar aqui, coloca aí, Henrique, para a gente ver qual é esse bordão aí. Todo mundo conhece. Na manhã de hoje, 3 homens foram presos com 9 quilos de maconha tipo skunk. Eram criminosos que tinham sido presos por tráfico de drogas. Pelos traficantes. Além da droga, eles estavam também com uma pistola calibre 9 milímetros. Eram criminosos que tinham sido presos por tráfico de drogas. Onde estavam os traficantes. A equipe Chapa Quente aqui do Amazonas Urgente acompanhou toda a movimentação na delegacia. E Juscelio, pai, traz todos os detalhes dessa apreensão de quase 10 quilos de drogas. Aqui, na tela do Amazonas Urgente. Márcio foi isso mesmo, uma denúncia para os policiais. E a reportagem toda? Meu amigo Juscelio Paiva ali, ó. De que os suspeitos que estariam em um veículo, nesse veículo Astra, estavam transportando entorpecente. Na verdade, eles estavam com pelo menos 5 paletes desse tipo aqui. Drogas, maconha, tipo pelo menos 9 quilos de drogas. E além dessa droga, a polícia também encontrou com os suspeitos essa pistola calibre 9mm e toda essa munição aqui. A ação ocorreu na zona oeste de Manaus. Durante a ação, os 3 homens acabaram sendo presos em flagrante, transportando aí esse entorpecente aqui na capital. Trata-se desses 3 que foram identificados pela polícia, já inclusive no Distrito Integrado de Polícia, o Elias de Souza Campos. Bom, bordão. É que está a reportagem toda aí, coronel. Isso, essa foi uma ocorrência de tráfico de drogas e nós fizemos a apreensão deles. E aí eu lembro que o repórter me fez alguma pergunta ali para narrar sobre a ocorrência, e eu fui falando, não, eles foram presos assim, a Rocan abordou, etc e tal. Aí ele perguntou sobre a ficha corrida, e a gente olhou, pô, os caras já tinham respondido por vários crimes, ou seja, são bandidos profissionais. Aí você às vezes, né, perde a linha e fala, com a Rocan é assim, ou ele vem em pé ou ele vem deitado, ele que escolhe. Esse foi o bordão. Aí o negócio viralizou, virou meme. Colocaram aquele óculos escuro no senhor. Mas mostra o quê? Qual é a intenção quando às vezes a gente desabafa dessa forma? É que policial que está na ponta, conte comigo, entendeu? Conte comigo, porque chama Pedra 90, a gente vai para cima, vai junto. E a Rocan, como eu volto a dizer, é um símbolo. E o bandido ele tem que saber a folha que ele corta. E o senhor não foi referência só para os policiais, foi referência também para muitas pessoas. Tem o pessoal que fez aí aquele... Tem um videozinho, Henrique,
do pessoal fazendo o corrocanha assim, ou vem de pé ou vem deitado? Solta aí. As pessoas, né? O bandido... Tem aí não? Mas tem nas redes sociais do Coronel, tem lá. Acho que tem mulheres. Tem, eles foram né? fazendo a dublagem. Fizeram a dublagem, né? No aplicativo. Mas é justamente por isso. Ninguém gosta de bandido. A sociedade não gosta. Não gosta do estuprador, não gosta do assassino. A gente tem que conviver, tolerar e torcer para que eles consigam se ressocializar, mas a gente gosta da linha dura. O sistema... a gente gosta da linha dura, assim, o policial... É muito complicado esse sistema de ressocialização, né? E ser policial é difícil, é duro num país como o Brasil, onde diversos policiais são mortos em ocorrência. Nós temos o número... não, a polícia que mais mata no mundo é a brasileira, mas é a polícia que mais morre. Te morre mais do que em cenários de guerra. Então, você precisa valorizar esse policial, ele precisa saber que do outro lado ali, quem está na linha de frente junto com eles, por mais que esteja no comando das operações, acredita nele. E não só valoriza, mas também incentiva. Não, a gente vai para cima e a formiga sai da folha que ela corta. Né? Em terra de onça, macaco não desce do galho. Então, ele tem que saber que... Mais um bordão? Assim, tem outro bordão também, né? Tem. Ele tem que saber porque... o cidadão toca o terror, o bandido toca o terror, o cidadão fica amedrontado. Não, peraí. Nós temos uma polícia dura que vai colocar o bandido no lugar dele. O ideal seria o Estado se posicionar e mostrar que tem comando, né? Se posicionando dessa forma contra a criminalidade. E hoje a gente vê que é muito complexo, porque essa política de segurança ainda não é eficiente. Mostra números aí alarmantes, tráfico de drogas, tudo bem, muitas apreensões? Temos, mas temos também muitos homicídios, muitos assaltos, muitos estupros, violência contra a mulher. São crimes aí que infelizmente a gente ainda não consegue ter uma queda significativa. Infelizmente, a reincidência criminal ela é o maior foco da impunidade. Se nós tivéssemos leis mais duras, que mantivesse o bandido preso, realmente preso. Hoje, tem bandido que tem pós-graduação no crime, ele responde a 1, 2, 3 processos, isso é um absurdo, isso gera impunidade. O bandido ele vai cometer o crime com a certeza de que vai sair numa não vai ser custódia. Preso, não vai dar em nada. Se ele for preso, ele vai para a audiência de custódia. Pode ser que lá ele seja posto em liberdade, se ele narrar que o policial agrediu, ainda tem isso, não cumpriu com seus direitos constitucionais, e aí porventura o juiz na sua convicção o coloca em liberdade. Eu não vou entrar aqui no mérito sobre as decisões do judiciário, não é o caso, mas digamos que em ele indo para o sistema prisional, aí é que o negócio é pior, né? Apesar de que a atual gestão do sistema prisional ela tem melhorado bastante, você não ouve falar em rebeliões e fugas no sistema como tinha antigamente. Então, o sistema prisional hoje no estado, ele sim, com todas as dificuldades, são muitas, com todo o sistema de vagas que não tem, o nosso sistema é superlotado, mas a gente não pode negar que os bandidos comandam de dentro das cadeias algumas ações. A gente tem que reconhecer. E isso é um problema não local, mas nacional. Mas por quê? A impunidade. A impunidade gera violência. A impunidade gera o caos. O policial lá, o número é insuficiente, talvez, de policiais, falta de concurso público há anos, sim, mas nós precisamos de leis mais duras. O bandido ele precisa ser tratado como bandido. A partir do que ele ultrapassa a linha do limite, que o tira da condição de cidadão para ser um transgressor da sociedade, o cara que ameaça, o bem mais precioso que a pessoa tem é o tempo. É a vida, mas é o tempo. O tempo que você leva para comprar um celular, um carro, a sua casa, o cara vem, entra, rouba seu bem e leva a sua esperança. Pessoas que são mortas, famílias que têm... que são incompletas, porque o bandido, na hora de levar um celular, ele mata a pessoa. Então, R$2.
E não dá em nada. Já teve pessoas que morreram por R$ 2. E não dá em nada. E aí, às vezes, a culpa é somente da polícia, que não está presente em todos os locais ao mesmo tempo. Não, é um processo maior. Mas a culpa ali, ó, é o bandido. É aquele que decidiu transgredir a lei. Dizer às vezes assim, não, ele não teve condições, ele não teve chance. Conversa fiada. Coronel, vou pedir licença do senhor, porque a gente tem um repórter na rua e ele vai trazendo informações para a gente a qualquer momento. Eu não sei se a gente já tem o Gabriel aí. O Gabriel estava acionando. Então, assim que ele tiver ok, já chama aqui para a gente interromper aqui a entrevista. O Gabriel vai trazer informações ao vivo, informações importantes e também os destaques do dia de hoje da Agência Brasil de Notícias. Já está ok, Gabriel? Então vamos lá. O Gabriel está aqui já. Gabriel Abreu, ao vivo, direto aqui da Agência Brasil de Notícias. Gabriel, muito boa tarde para você. Quais são as informações? Boa tarde, Márcio. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente nas redes sociais da ABN Notícias. Um prazer enorme estar aqui com você, fazendo parte desse trabalho inédito, nesse lugar que vai fazer muito sucesso. Muito obrigado pelo convite de fazer parte desse projeto. Estou muito feliz. Vamos ao que interessa, né? A gente está aqui na Avenida Tancredo Neves, no Parque 10, na zona sul de Manaus, uma das principais vias daqui da cidade. E a gente está no horário de rush, muita gente saindo do trabalho. Vou mostrar um pouquinho do trânsito aqui nessa área. Para quem está vindo da Bola do Mindu, o trânsito já está bastante carregado nessa parte da cidade. Então, para quem está vindo para cá, vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque a região aqui já está com um trânsito bem pesado, né? Bem carregado. Agora, quem vem no sentido centro, no sentido bairro-centro, aí já tem um pouco mais de tranquilidade. A nossa amiga vai colocar para vocês a imagem. Aqui a gente está virando para cá. Isso, nesse sentido que está aí, ó. Que tem quem está vindo do Veneza, né? Agora, quem vai para a Zona Norte, para o sentido da região Zona Norte, que vai ali para a Cidade Nova, ou vai enfrentar a Avenida das Torres, vai ter que ter um pouquinho de paciência por conta dos semáforos, né? Nessa região aqui da cidade tem bastante semáforo. E a gente está aqui numa região estratégica hoje, dessa estreia, né, do podcast Papo Reto, porque a Avenida Tancredo Neves, a partir de amanhã, será interditada para implantação de uma rede de drenagem pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, né? O IMMU vai interditar essa área aqui da cidade e aí o motorista vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para conseguir passar aqui pela Avenida Tancredo Neves. 7 linhas de ônibus daqui de Manaus vão sofrer alteração. Mas é claro, para o telespectador que está ouvindo ou assistindo a gente nas redes sociais, vai lá no site da ABN, que a gente vai contar todos os detalhes de como vai ser essa interdição aqui na Avenida Tancredo Neves. Márcio Paz Barreto. A principal avenida do Parque 10, né? Liga Zona Sul, Zona Centro-Sul, a Zona Norte, enfim, é uma avenida muito importante. Então, tem muita atenção. Mais informações vai ter na Agência Brasil de Notícias, no site. O mapinha vai estar lá também, né, Camila? O mapinha lá mostrando as rotas, as alternativas para a população. Então é importante você estar ligado, porque essa alteração no trânsito acontece a partir de amanhã. Agora, Gabriel, tem mais informações? Quais são os principais destaques hoje da Agência Brasil de Notícias? Então, Márcio, a gente começa falando, né, por polícia, um caso que chocou a sociedade em 2019. O marido matou a própria mulher com 18 facadas no bairro Planalto. Bruno Henrique da Silva é condenado a 18 anos de prisão em regime fechado. Ele cometeu, né, suicídio, matando a própria esposa. E um detalhe muito triste nessa história, ele matou a esposa com 18 facadas na frente da filha de 3 anos. Um caso chocante. Quem quiser saber mais informações sobre esse caso, é só acessar o site da Agência Brasil de Notícias. O nosso segundo destaque, mudando um pouco de assunto, é falando de política. Vamos falar de política aqui no nosso podcast, que também tem muita gente querendo saber. O vereador Rodrigo Guedes entrou com um pedido com a Controladoria Geral da União para que investigue o suposto favorecimento a familiares do prefeito Davi Almeida em relação àqueles imóveis lá do residencial Manauara 2, na zona norte de Manaus, que na semana passada teve a inauguração feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse assunto está dando o que falar nessas últimas semanas
sobre esse suposto favorecimento para tia e prima da filha do prefeito Davi Almeida, Ariel Almeida. E o nosso destaque, para encerrar nossa participação aqui hoje, Márcio, é a notícia do momento na Assembleia Legislativa do Amazonas. É que os deputados estaduais votaram hoje na Assembleia e aprovaram para conceder o título de cidadão amazonense ao artista Whindersson Nunes. Ele se mobilizou, né, em janeiro, na época em que o Amazonas sofria com a falta de oxigênio nas unidades hospitalares aqui da capital. Esse é o nosso destaque. Você que está acompanhando a gente, é só correr lá no nosso site, Agência Brasil de Notícias, e conferir todas essas notícias lá. Volto com você, Márcio. Gabriel Abreu aí pela participação. Gabriel estreando também a participação ao vivo aqui no Papo Reto, trazendo assuntos polêmicos, né? E vai ser assim, viu, Coronel? Vai ser assim, a gente vai trazer assuntos polêmicos como esse aí do vereador, né, da Câmara Municipal de Manaus, que entrou com um pedido aí para investigar esse suposto favorecimento à família do prefeito Davi Almeida. Inclusive, a gente vai trazer esse assunto aqui no podcast, né? Nossa produção já está se mobilizando e a gente vai fazer o convite ao prefeito para vir para cá também, trocar uma ideia, bater um papo reto, para falar um pouco sobre a gestão e também sobre essas situações que, de certa forma, a população quer saber, né? Então precisa esclarecer. Então a gente vai trazer também o prefeito aqui, o prefeito Davi Almeida, para esclarecer sobre isso. Mas, obrigado, Gabriel, pela participação. Volta para a agência para continuar o trabalho, né? Porque aqui o trabalho segue até as 8 da noite e a madrugada. Mas voltando a falar com o Coronel, falando dessa questão, Coronel, da sua avaliação da segurança pública no nosso estado hoje, qual é a sua opinião enquanto profissional? Bom, eu faço parte do sistema de segurança, então eu sei das dificuldades de formas internamente do que a gente passa. A gente está vindo aí de um processo difícil de pandemia, onde assolou de forma crítica o nosso estado. Vários policiais morreram. Vários policiais vieram a óbito. Ainda bem que, por sensibilidade do governo, vai ter um concurso agora para a gente recompletar os nossos quadros. Eu vejo um esforço do nosso comandante-geral em coordenar a Polícia Militar diante desse cenário de caos que se apresentou. Tá havendo agora troca na pasta da Secretaria de Segurança, está vindo um general de Exército. Acho que ele tem tudo para fazer um grande trabalho, porque ninguém chega a general à toa, né? Lá, assim como na Polícia Militar, se estuda bastante planejamento estratégico, formas de atuação das forças de segurança. Então ele vem com todo esse cabedal de reconhecimento. Então eu acho que ele tem sim uma grande oportunidade de fazer um bom trabalho. A gente está a postos para ajudar. Faço parte do sistema, sei das dificuldades que tem e eu falo para você, de peito aberto aqui, os nossos oficiais e praças da Polícia Militar, eles fazem um trabalho fantástico. É muito difícil você fazer muito com pouco. Já ia dizer isso, porque eu acompanhei e acompanho o trabalho de muitos policiais, tanto militares quanto civis, e é realmente um trabalho que precisa de muita dedicação. Manaus tem mais. Eu vou só citar uma situação, Coronel, se o senhor me permite, não na área policial, porque eu sei que policial e militar e policial civil, eles trabalham nessa pegada, e eu sou muito crítico a isso. Como é que você consegue fazer uma investigação enquanto polícia civil com uma equipe de 2 investigadores? É a mesma coisa a polícia militar que faz o trabalho ostensivo, preventivo. Você coloca numa viatura o motorista, que é policial também, mais 2 policiais. Aí você se depara com uma boca de fumo, com um traficante com fuzil, não tem comparação. Nós estamos falando de uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes, né? A gente reconhece que Manaus é um grande desafio, uma cidade de metrópole. Eu vejo uma das propostas dos prefeitos sempre foi o quê? Armar a guarda municipal. Só que é preciso ousar mais. É preciso sim capacitar esses guardas municipais, trazê-los e municipalizar sim a segurança. Nós temos os terminais de ônibus, que são pontos sensíveis de concentração de pessoas, que poderia sim a guarda estar atuando ali de forma ostensiva. Eu falei, nós temos quantos terminais? Nós temos ali a matriz, uma grande circulação de pessoas, e é preciso sim o município se envolver.
Não estou fazendo críticas ao prefeito, longe Até porque disso. ele também é a favor. Ele está buscando armar. Ele está buscando isso. Então, eu faço críticas talvez aos que para trás, que não tiveram a ousadia de dar a sua contribuição para a segurança, porque é muito fácil descontar tudo isso na Polícia Militar, porque é a instituição ostensiva que está na rua ao alcance de um braço. A segurança começa dentro da escola. Exatamente. E nós precisamos trazer todas as instituições para fazer uma meia-culpa. E aí eu trago a experiência da Copa do Mundo, onde eu trabalhei no CIOPS, Centro Integrado de Operações de Segurança. E nós trabalhávamos de forma colegiada dentro do Centro Integrado de Comando e Controle. Você conseguia trazer vários órgãos, Manaus Energia, você trazia Águas de Manaus, Corregedoria, tanto SAMU, tantos órgãos que não são correlatos ao sistema de segurança, mas que de forma colegiada, integrada, você consegue, de acordo com a liderança, claro, de cada um, você consegue dar uma solução a um fato que incomoda o cidadão e ele precisa de um retorno. E às vezes é uma ocorrência simples, que precisa de atuação do Estado. Eu falo Estado, eu falo de União, Estado, município. E numa ausência. Som alto, tem coisa mais chata do que um som alto. Aí vai decorrer em quem? Na polícia. E quando tem uma ausência, por exemplo, desse mesmo som alto, há uma confusão, uma possível confusão entre vizinhos, há uma briga e quem sabe. E aí você um desloca homicídio. uma viatura para ver uma ocorrência simples de som alto, que você precisa apaziguar, que por vezes uma outra instituição poderia estar ali, mas pela falha dela, a Polícia Militar é acionada. Porque esse é o cerne do policiamento ostensivo. A gente está ali para preservar a ordem pública. E quando ela é quebrada, às vezes pela ausência de um outro órgão, aí você aciona a polícia e ela vai sendo empregada por uma ocorrência simples, que tem potencial talvez para aumentar, e aí está deixando coberto alguém que poderia estar precisando. O cobertor é curto. Né? É um tema muito extenso esse de segurança, a gente podia ficar a noite toda conversando, mas eu quero falar agora do seu batalhão atual, que é o Batalhão Ambiental. Eu tenho recebido muitas informações de que o batalhão está fazendo um bom trabalho, grandes apreensões, e é um novo momento, é um novo desafio para o senhor. Sim, sim. Veja só, eu passei em 2018 pela Ronda Ostensiva de Cândido Mariano. Ali nós fizemos a apreensão de mais de 300 armas em um ano. No ano seguinte, quando eu fui coordenar o Comando de Policiamento Especializado, que aí eu passei a ver de uma forma macro todas as unidades especializadas, choque, cavalaria, companhia de operações especiais, grupamento Marte, grupamento aéreo, e aí canil, aí você começa no tabuleiro de xadrez a operacionalizar todos eles, e aí você vê que em um ano a gente consegue dobrar as 300 armas apreendidas pela ROCAM. Em um ano foi para 601 armas, no ano de 2019. Isso é um número fantástico. Como é que você consegue saltar de 300 para 600 armas? E quando já, no ano de 2020, quando já estava já no final do ano passando, praticamente o CPE ali fechou, a ROCAM em si, 634 armas. Ou seja, foram recordes, batidos recordes atrás de recordes. A ROCAM, por exemplo, ela é referência nacional. Ela está sempre entre o top 5 das unidades que apreendem mais armas de fogo. E olha o tamanho do nosso estado, olha o tamanho de Manaus e olha o tamanho do batalhão, a quantidade de viaturas que são empregadas diariamente. E no ano de 2020 eu fui convidado e aceitei o desafio de comandar o policiamento ambiental. Existe muito amor aí dentro Sim. pela ROCAM, hein? A gente percebe esse amor pela ROCAM. E fazer essa transição, sair da linha operacional, onde estava acostumado a apreender 3, 4 toneladas de droga por ano, armas. Eu falei de 600 armas. O ano tem 365 dias, é quase 2 armas por dia. Então, sair disso para coordenar o policiamento ambiental foi um desafio para mim. E aí eu pude enxergar em outra tropa um outro anseio. A gente tem uma tropa fantástica, que é a tropa do policiamento ambiental. O batalhão ambiental, ele tem homens e mulheres ali que são biólogos, formados em policiamento ambiental, especialistas, MBA,
O ambiental, eu posso dizer que eu tenho um estilo de comandar. Eu gosto de delegar atribuições, eu confio na pessoa. Confia na sua equipe. Eu confio na equipe. Eu falo assim, se a coisa é urgente, eu resolvo. Então, se a bronca está alta, é comigo. Agora, se ela não é urgente, mas a gente consegue resolver, eu delego. E a partir daí que você consegue delegar, você escolhe a pessoa certa. Então, o Major Wallason é o comandante do batalhão, ele foi escolhido, selecionado, e ele escolheu a equipe dele, os melhores que tinham naquela área. E aí o que um bom gestor faz? Escolheu a boa equipe, pagou a missão, sai do caminho, senão você vai atrapalhar e deixa os meninos trabalharem. E o resultado foi esse. O ambiental ele vem sendo destaque nacionalmente. Eu venho recebendo vários contatos de instituições de polícia ambiental do resto do Brasil para vir aprender conosco. O que aconteceu? Como é que vocês estão aprendendo tanto? Como é que está esse balanço, esses números do batalhão nesse primeiro semestre? No primeiro semestre, nós aprendemos só no primeiro trimestre, mais de 6 milhões em prejuízo ao crime, né? Desde peixes ornamentais, que é a biopirataria, apreensão de pescado, de madeira, mais de 26 toneladas de madeiras foram apreendidas. Para você ter uma ideia, nós temos um problema crônico que é no sul do Amazonas, o arco do desmatamento, no Maitá, Lábrea, Boca do Acre. E nós fizemos uma coisa inédita. A Polícia Federal nos chamou para fazer uma parceria. E nós mandamos nossos homens atuar de forma integrada com a Polícia Federal. O resultado está aí. Várias toneladas de madeira sendo apreendida. E estamos combatendo agora, numa ação coordenada pela Secretaria do Meio Ambiente, junto com a Secretaria de Segurança, que é a Operação Tamoio-Tatá, no sul do Amazonas. Nós já triplicamos agora, em 3 vezes o nosso efetivo, nossa força operativa, para inibir as queimadas e o desmatamento. E pode ter certeza que o homem amazônico do sul do estado, ele não está abandonado. Ele vai ter ali, do lado dele, um policial ambiental preparado para enfrentar todas as formas de crime, inclusive o tráfico de drogas, porque a gente está lá para prender armas, para prender o infrator, o garimpeiro que está devastando a Amazônia, porque todos nós temos direito a um meio ambiente preservado, socialmente sustentável. Esse é um legado não só para mim, é para os meus filhos, né? Agora o senhor tem um desafio, não, sei lá, talvez até muito parecido com o da Rocan. Quando a gente fala de batalhão ambiental, a gente pensa que é apreensão de peixe ornamental, peixe, né? Carne de animal silvestre, enfim, madeira ilegal, mas tem o tráfico de drogas, o senhor falou aí. Sim. E a gente tem uma rota do tráfico muito perigosa. Foi lançado pelo sistema de segurança a base Arpão. Ali em Coari, a base Arpão, os nossos policiais do ambiental estão lá. Estão lá, nós somos nossos pilotos, nossos policiais estão lá, em conjunto com os demais policiais, Força Nacional, policiais do Comando de Policiamento Especializado, policiais civis. Então, ali é uma grande frente de combate ao crime. E o policial ambiental está lá. E também tem dado resultado. E tem dado resultado. Balsa de seixo com botijas de gás, mas com droga infiltrada, droga maquiada ali dentro. Então, e precisa do quê? Da expertise do policial. E por vezes ele traz no barco peixe, etc. E não é todo policial que tem um tino de ver. Não, abre aqui, puxa as camadas de gelo, olha, tem droga. Então você precisa ali da experiência, do tirocínio, do viver polícia, né? E hoje esse desafio no sul do Amazonas em específico, por quê? A gente sabe que a droga vem desses países transfronteiriços, produtores de cocaína, de maconha, e eles utilizam os nossos rios como rota. Então a gente precisa fazer um grande cinturão de proteção na nossa cidade, para que a droga não chegue aqui. A gente começa a sufocar daqui de dentro, impedindo que a rota seja utilizada. O grande desafio é a fronteira, né? Exatamente. E nós, no sul do Amazonas, fazendo operações circunstanciadas com os órgãos ambientais, a gente também está preparado para combater o crime, porque as nossas rodovias, por mais que elas tenham dificuldade de tráfego,
A gente faz um apelo ao governo federal que pavimente as nossas rodovias, permita Isso é. que a nossa polícia ela consiga dar proteção ao povo amazônico que merece ser protegido. Isso é um outro ponto, né? Do apoio do governo federal nas estradas, Volto a dizer, equipamento. não é só com polícia que se resolve a segurança. Nós temos uma rodovia que sai daqui, que chega no Nordeste, que pode sim ser utilizada pelo tráfico. E nós temos que ter homens lá para impedir que isso aconteça. Como é que você vai garantir que esse policial utilize aquela rodovia toda esburacada? E você precisa garantir que o povo dali, os povos indígenas que moram no entorno daquela rodovia, tenham a proteção, sim, da polícia. E nós, no Batalhão Ambiental, nós atuamos em defesa dos índios, em defesa das pessoas que moram, dos ribeirinhos, da comunidade. Muitos, quando nós botamos as nossas lanchas na água, nos nossos rios e passamos a fazer o patrulhamento fluvial, nós temos uma companhia de operações fluviais, fizemos um curso, inclusive capacitando todos eles. Aqui o papo é reto. Vamos lá, Tá faltando apoio ainda no Batalhão Ambiental. veja só, a gente está falando do maior bioma do mundo, da maior vegetação florestal, da maior bacia, Tem gasolina para essas da lanchas? maior bacia hidrográfica. Mas volto a dizer que o cobertor é curto, mas nós temos um potencial muito grande e precisa ser feito um planejamento. Está sendo enxergado agora. O sistema de segurança, eles têm olhado sim para o núcleo ambiental de uma outra forma, tanto que eu falei agora há pouco, nós já triplicamos o nosso efetivo em operação no sul do Amazonas. Por onde o senhor passa, o senhor mostra que é possível fazer. Volto a dizer, escolha as pessoas certas, delegue tarefas, acredite, cobre resultado e saia do caminho. O senhor tem vontade de ser um comandante da corporação? O oficial que entra na polícia e não tem esse desejo, então acho que ele está no lugar errado. Ele tem que pedir para sair, né? Porque não sei o que ele está fazendo na instituição. Todos nós, por onde nós passamos, a gente tem o desejo de melhorar. E todos nós, a gente sabe que a polícia ela é extremamente hierarquizada. Então, a cada momento é feito a ascensão, a troca no comando da instituição. Isso é normal, é um processo natural. Até porque o comando é um cargo comissionado de confiança do É governo. uma indicação. Entendeu? Precisa de articulação. Isso. O senhor tem essa articulação? Não. A minha articulação é a base, né? Aí, As pessoas que me conhecem. aí vai ou não vai, né? As pessoas que trabalham comigo, elas são... Mas eu acredito, coronel, com todo respeito, mas eu acredito que esse é o ponto negativo. Porque as pessoas olham, muitas vezes, justamente para isso, para articulação. E esquecem de quem realmente faz, de quem realmente pode dar resultados positivos, né? E aí fica esperando uma articulação, uma indicação de A, B, C. Não estou falando aqui de ninguém, nem criticando ninguém, mas eu acho que precisa ser feito o que é para ser feito, para você ter resultados, né? Não que a gente não tenha, volto a dizer, gosto muito do Coronel Norte, eu acho que o Coronel faz um bom trabalho daquilo que é possível fazer, mas a polícia, a segurança pública, ela não tem que ter politicagem. E eu vou fazendo aqui, sendo honesto, olhando o Coronel Norte hoje, é a melhor pessoa para estar naquela função. É um coronel antigo, é uma pessoa que conhece a tropa. Muitos de nós nos espelhamos porque ele é um cara que passou boa parte da carreira no interior, conhece bastante. A vida toda dele praticamente. Operacional. Operacional. Então, é um excelente nome. Acho que o governador acertou na escolha dele. Ele conhece a tropa, conhece as pessoas. E pela pergunta, né, se eu tenho esse desejo, eu acho que todo oficial que não tem, então ele está perdido. Agora, todos vão alcançar aquele cargo? Não. Mas onde você estiver, faça o seu melhor. Então, por isso que eu procuro, E tem que ser por merecimento. cercado de todos, né, que estão comigo, fazer o meu melhor. Porque independente de ser eu ou outro estar naquela função, é o comando que eu represento. Eu sou um acionista da minha empresa chamada Polícia Militar. Então eu boto minhas fichas nela. Eu quero o melhor para ela. Então eu sou um grande acionista. Eu não quero ver minha empresa na Bolsa de Valores cair. Eu só quero que ela cresça, que dê lucro.
que venham mais pessoas, que as pessoas acreditem na polícia. Além desse sonho de ser comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas, existe um outro sonho que o senhor deseja realizar? Projetos futuros? Tá falando de política? Tá me apertando, né? Sem me abraçar, né? Eu acho o seguinte, o homem que não gosta de política, ele vai ser governado por aqueles que gostam e que talvez façam mau uso da política, né? Isso que nós estamos fazendo aqui não deixa de ser um bate-papo, uma articulação política para as pessoas talvez conhecerem um pouco o outro lado. É que às vezes as pessoas confundem de política com politicagem. Exatamente. Isso aí é A política todos fazem. Exatamente. Então, nos locais mais simples, na casa, na comunidade, a gente está fazendo política. Agora tem que fazer a política correta, sem a politicagem, sem a coisa escusa. Olha, você sendo transparente, impessoal, trabalhando dentro da moralidade, da ética, você chega em muitos lugares. Não digo que essa seja talvez uma pretensão futura, mas seria talvez hipocrisia falar que dessa água não beberei. Então eu tenho que estar preparado dentro dos meus princípios, né? Os princípios da boa gestão, da boa administração, da boa governança, para eu não ser mais um que promete e que vai fazer coisa errada quando chegar lá. Para as pessoas, quando eu atravessar a rua, estiver andando, ao invés de elas virem falar comigo, elas atravessam, mais um que está aí, ou então só quer o dinheiro público, e não pode ser assim, não podemos ser assim. Então eu pretendo sim encerrar minha carreira dentro da instituição. Sei que galguei o último posto de uma forma rápida, me preparo sim para isso, para que ninguém aponte o dedo, olha, tá vendo, foi um erro. Não, estou fazendo um MBA em gestão pública, paralelo a um outro após em segurança pública. Eu não paro. Não paro. Então a ideia é sempre estar me reinventando, seja no CPE, seja no ambiental, seja em qualquer outra função. Se eu for hoje para uma função administrativa dentro da instituição, e eu faço um ano agora, em setembro, e normalmente as mudanças elas ocorrem após um ano de comando, eu posso olhar para trás e dizer, eu fiz o meu melhor, estive cercado de pessoas grandes, e quando for contar minha história, fale, eu andei entre os gigantes. O senhor consegue ir para um administrativo hoje? Vamos tentar, né? Já vi que não consegue. Vamos tentar, né? Mas estou estudando para isso. Né? Eu estou estudando para isso. Teve oficiais mais antigos, já me procuraram e falaram, ó, tá dando, já passou por isso, por aquilo, já esteve na linha de frente, agora é hora de você conhecer a polícia pelos bastidores, saber como funciona todo um processo complexo de aquisição, de licitação, de planejamento, para justamente não acontecer. Uma outra fase, né? Uma outra fase. Então, pretendo sim dar esse passo na minha carreira, virar a chave, fazer um ponto de talvez de inflexão, mas sempre buscando o meu melhor. Tenho certeza que se eu for para uma função administrativa, você, cidadão, pode ter certeza, eu vou buscar o meu melhor ali. Maravilha. Coronel, foi um grande prazer tê-lo aqui, uma satisfação imensa ter o senhor aqui nessa estreia do podcast Papo Aberto da Agência Brasil de Notícias. Como eu falei, a gente vai estar sempre aqui toda semana, às quartas-feiras, no mesmo horário, às 5h03 ou às 5h07, hein, Camila? 5h03, né? Já até esqueci o horário, né? Papo reto, o que eu falei? Papo aberto, é? Putz, é isso aí. Mas enfim, toda quarta-feira a gente vai estar aqui no Papo Reto da Agência Brasil de Notícias, trazendo sempre uma autoridade, uma personalidade da área política, economia, educação, saúde, trazendo sempre assuntos relevantes à sociedade. Quero agradecer ao senhor, coronel, e deixar o senhor aqui com as suas considerações finais. Eu queria agradecer, Márcio, a toda a equipe que está aqui, por termos dado esse pontapé inicial. Fico feliz desse reconhecimento, de trazer alguém da segurança pública, né, em especial da Polícia Militar, para fazer essa abertura, mostrar um pouco do que a gente conhece, um pouco da importância da nossa instituição para a sociedade. E eu digo mais, temos talentos muito bons na nossa instituição. Temos pilotos, profissionais do batalhão de choque, falei
não vou mais falar da Rocan, mas temos lá também policiais altamente preparados que vão poder dialogar com você, trazer a problemática da segurança pública para o debate, porque acho que é dessa forma que a gente consegue construir uma cidade, uma sociedade melhor, através do diálogo. Com certeza, se você tiver aí qualquer denúncia, mande aí para a equipe, ela vai chegar até mim e a gente vai dar o resultado. A gente Obrigado. a gente faz essa intermediação sempre, né? O jornalista com as autoridades para que chegue o mais rápido possível e atenda a demanda da população. Mais uma vez, muito obrigado, Coronel Bruno Azevedo, que está à frente do comando está no comando do Batalhão Ambiental da Polícia Militar. Todos vocês, muito obrigado pela participação. Eu vi aqui as nossas redes sociais estavam aí, né? O Lucas ali estava só comandando ali junto com o Fabiano está ali também, toda a equipe da Agência Brasil de Notícias empenhada em levar para você informação em tempo real com esse podcast, o Gabriel, toda a equipe que está nos bastidores também da Agência Brasil de Notícias, muito obrigado. Quarta que vem tem mais, aguarde, acesse Agência Brasil de Notícias, lá vai estar a informação do próximo convidado, né, Camilo? E também no Instagram, Agência Brasil de Notícias, no Twitter, no YouTube, Facebook, todas as plataformas das redes digitais, as plataformas digitais, você acompanha os detalhes de tudo que acontece, não só aqui em Manaus, como no Amazonas, no Brasil, no mundo. Acesse a Agência Brasil de Notícias. Uma boa noite, obrigado Henrique, é HGR, né? HGR Produções, muito obrigado, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.